Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como validar o tamanho do arquivo com PHP. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, este formulário, no qual eu posso selecionar um arquivo. Se eu selecionar um arquivo menor que 2 MB, esse é 788K, se eu selecionar, ok, apresentou o arquivo. Mas se eu selecionar um arquivo maior, esse daqui, conferir qual é o tamanho, 2,43 MB, clico em abrir, em seguida clicando em enviar, o tamanho máximo permitido do arquivo é 2 MB. Então estou realizando a validação do tamanho do arquivo no PHP. Nesta aula será utilizado o servidor local AMP Server, o navegador Google Chrome para visualizar o resultado e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local AMP Server, abro no gerenciador de arquivos, acessei o AMP Server, em seguida o diretório padrão do AMP Server e o diretório Celk que eu sempre utilizo nas aulas. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Para abrir, eu simplesmente arrasto esse diretório. Internamente, crio o primeiro arquivo index.html. Internamente, coloco a estrutura básica do HTML5, retorno novamente para a extensão PHP, coloquei o HTML só para poder colocar a estrutura básica, em seguida português Brasil, aceita caracteres especiais e o título será Celk, com a frase validar tamanho do arquivo com PHP. E também posso colocar um título. Para isso, utilizo a tag H1, finalizo a tag H1 e coloco a frase validar tamanho do arquivo. Para abrir no navegador, eu acesso primeiro o servidor local, o servidor AMP Server. Para isso, eu coloco localhost e em seguida esse diretório Celk. Localhost, em seguida o diretório Celk. O título que eu coloquei para ser apresentado na aba do navegador, retorno no editor, o título e depois o título, conteúdo já tem validar tamanho do arquivo com PHP. Posso criar o formulário, utilizo a tag form, finalizo a tag form, indico qual método que será utilizado para enviar os dados, método post, action, para qual página que será enviado. Eu quero enviar para a mesma página, então eu deixo vazio e quero trabalhar com arquivo, então preciso acrescentar o enctype multipart form data. Se eu não acrescentar esse atributo, eu não consigo trabalhar com arquivo ou imagem. Label, indicando que o usuário deve enviar, neste caso um arquivo. Crio um campo input type com a opção para o usuário selecionar um arquivo, então type file, name, o nome do campo arquivo, também o atributo id com o nome do seletor arquivo e finalizo este campo e acrescento duas quebras de linha e também acrescento um botão input type para submeter, então vai ser submit value, o valor que deve ser apresentado no botão, a palavra enviar. Confiro como que está ficando o formulário, selecionar o arquivo e em seguida o botão enviar. Neste botão enviar eu também acrescento um name, então será o send, ou ao invés de send, enviar arquivo. Deixo esse nome do botão. Se você quiser criar uma outra página, você pode criar, por exemplo, aqui, processa.php, em seguida implementar a instrução dentro deste arquivo. Mas eu deixo vazio, isso significa que eu quero trabalhar no próprio arquivo. Abro o PHP, finalizo o PHP, recebo todos os valores, então filter input array para receber o valor de todos os campos. Qual método que está sendo utilizado? É o post, então utilizo para receber o input post e também recebo tudo como a string, filter underline default. Depois que eu receber todos os dados, eu atribuo para uma variável dados, dou um var dump para conferir se realmente eu estou recebendo os dados. Retorno no navegador, caso eu atualize, dê um var dump vazio, porque eu não cliquei no botão. Eu seleciono um arquivo, este PDF, clico em enviar, eu recebi o valor
do botão enviar arquivo, em seguida ele possui o valor enviar. Eu quero que somente dê o var dump quando o usuário clicar no botão, porque aqui ele colocou nulo e quando o usuário selecionar um arquivo e enviar, agora sim eu tenho o botão enviar. Só acessa quando o usuário clicar no botão. Se for diferente de vazio, diferente de empty, o que estiver dentro da variável dados, o mesmo que eu dei o var dump, tem a chave enviar arquivo, esta chave, enviar arquivo. Se for diferente de vazio, acessa este if e dá o var dump. Testo se realmente ele só dá o var dump quando eu clicar no botão. Atualizo, não deu o var dump. Mas se eu selecionar um arquivo, enviar, agora sim deu o var dump. Só dá o var dump, acessa o if quando o usuário clicar no botão. E para receber agora o arquivo, eu utilizo cifrão underline files, o arquivo que vem do campo com o nome arquivo. Ponto e vírgula para finalizar e atribuo para uma variável com o nome de arquivo. Dou um var dump agora nesta variável para conferir o que ela possui. E da parte superior este var dump eu não preciso mais. Seleciono um arquivo, clico em enviar, name do arquivo, o nome do arquivo que eu havia selecionado, o tipo, o mimtype do arquivo, também o temp name, o local temporário da imagem, neste caso é um arquivo, houve algum erro? Não houve erro nenhum, 0, e o tamanho do arquivo. Então será utilizado este size para validar. Se eu fizer o seguinte, arquivo, abro o array, indico que eu quero pegar esta posição do array, é um array? Sim, então eu quero somente esta posição. Será que ele imprime somente o tamanho? Escolher o arquivo, clico em enviar, tamanho do arquivo esse daqui. Mas eu quero é validar. Então eu acrescento o if se arquivo size for maior do que o seguinte, 1024 vezes 1024, qual é o tamanho que eu quero? É permitir no máximo 2 MB, então eu coloco o número 2, no máximo 2 MB. Se for maior, então eu posso imprimir uma frase, abro o P de parágrafo e coloco a seguinte frase. Erro, tamanho máximo permitido do arquivo é 2 MB. Será que realiza a validação? Seleciono um arquivo, este arquivo menor, quanto que ele possui 788K. Clico em abrir, enviar, não apresentou a mensagem de erro. Agora, se eu selecionar um arquivo, esse daqui, conferir o tamanho, 2,43 MB. Abrir, clico em enviar e não recebeu o arquivo. Por que ele não recebeu o arquivo? Porque o limite do servidor, no meu caso, está configurado no máximo 2 MB. Eu não consigo enviar um arquivo maior que 2 MB. Eu preciso permitir que o servidor aceite. Então, eu apresento como alterar o tamanho do arquivo permitido que o servidor aceita no WAMP Server. Venho no ícone do WAMP Server, botão direito, importante, esta aba não será aberta em todos os computadores. Por quê? Depende do sistema operacional que você está utilizando, a versão do WAMP Server, o antivírus que você está utilizando. Então, pode ser que em alguns casos ele não apresente. Quando ele não apresentar, você precisa acessar o arquivo PHP init. Mas como eu consigo acessar isso daqui, então eu posso vir direto em PHP, configurações do PHP, e tem as configurações. O payload máximo, o tamanho do arquivo está 2 MB, então eu seleciono 4 MB, mas eu quero limitar a 2 MB para poder apresentar para vocês. Se eu não colocar 4 MB, eu não consigo apresentar para vocês o limite de 2 MB. Seleciono 4 MB, será reiniciado o servidor. Confiro se reiniciou corretamente. Sim, já está da cor verde, então posso continuar.
Atualizo para ter certeza, não é assim, é somente atualizar a página, escolho o arquivo, este arquivo que possui 2,43 MB, clico em abrir, clico em enviar, agora sim, erro tamanho máximo permitido do arquivo 2 MB, porque ele é maior do que 2 MB. Desta forma eu consigo realizar a validação através do PHP. Assim o usuário não consegue enviar um arquivo maior do que o meu formulário aceita. Retiro este vardump e coloco esta mensagem da cor vermelha. Retiro então, comentando este vardump, e no P de parágrafo acrescento um CSS inline style color, a cor será o vermelho, hashtag F00. Coloco em hexadecimal, finalizo aspas simples. Confiro como será apresentado agora a mensagem, seleciono um arquivo maior, erro tamanho do arquivo máximo permitido 2 MB. Se eu selecionar um arquivo menor, eu consigo enviar corretamente. Mas eu não estou realizando o upload do arquivo e nem salvando no banco de dados. Essa parte de realizar o upload e salvar no banco de dados será implementado no decorrer das aulas. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.